te agradecemos, Pai, pela sua presença nesse lugar. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Boa tarde, amados. Graça e paz. Vocês estão bem? Aleluia. Então, amados, que maravilha você estar aqui nessa tarde. Para que você possa desfrutar um pouco mais da gloriosa presença do Senhor, que você possa, acrescentar algo na sua vida nessa tarde, amém? Eu tenho convicção, tenho a plena certeza de que aqueles que vêm com um coração desejoso, com um coração disponível à presença do Senhor, eu tenho certeza, você não sai da presença dele de mãos vazias, amém? Porque o nosso Pai é bom, Ele é bondoso e Ele sempre quer acrescentar algo às nossas vidas. Então eu oro nessa tarde para que você possa ter revelação da palavra do Senhor, que você possa ter entendimento, conhecimento da verdade, amém? Porque quando a gente adquire isso, nada mais pode nos desviar da verdade, nada mais pode, nos tirar daquilo que nós temos convicção. Hoje é um culto de ensino e eu me maravilho com os cultos de ensino, porque era uma das coisas que Jesus mais fazia. Jesus, ele sabia da importância do ensino da palavra. Jesus, ele investiu muito tempo, enquanto ele estava com os seus discípulos, nos ensinamentos. Amém? Eu sei que multidões seguiam Jesus, quando Jesus operava milagres, quando Jesus fazia as maravilhas, multiplicação de pão, de peixe, aquela coisa toda. Mas existia um povo que gostava de aprender, que seguia Jesus pelos ensinamentos. Amém? E eu creio, amados, que Jesus ele partiu para o lugar onde ele deveria sempre estar. Cadê o celular? Mas nós vemos nas Escrituras Jesus sempre alertando os seus discípulos para que eles tivessem cuidado em guardar os seus ensinamentos. Nós sabemos que lá em João, por exemplo, ele fala aquele que guarda os meus mandamentos. Jesus deixou o mandamento, e um dos mandamentos que Jesus deixou foi que nós devemos prestar atenção nas Escrituras, naquilo que ele já falou. Ele disse que ia enviar o Espírito Santo para que o Espírito Santo pudesse falar de coisas que ele naquela época não podia falar, e nós não estávamos preparados, os discípulos não estavam preparados para ouvir. Então eu acredito, amados, que Deus ele tem coisas poderosas para nos revelar. Amém? E eu acredito que isso é possível. Deus é um Deus que gosta de se fazer conhecido. Essa ideia que o povo tem por aí, que Deus é mistério, eu não conheço, eu não encontro isso na palavra. Deus é mistério até que você busque Ele. Porque quando você busca, os mistérios começam a acabar para você, porque para você vem revelação. Amém? E eu creio que nessa tarde você vai ter revelação do pleno conhecimento da palavra. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Pai, obrigado por essa tarde maravilhosa. Obrigado, Senhor, pela uma unção de ensino aqui nesse lugar. Obrigado, Pai, por cada coração aqui nessa tarde, sendo terra fértil, terreno preparado, afofado para receber uma boa semente. E essa semente vai germinar a 30, a 60 e a 100 por um. Assim eu creio e eu te dou graças em nome de Jesus. Amém? Então hoje, se eu tivesse de dar um tema para essa mensagem não sejam enganados. Amém? Esse foi um cuidado de Jesus. Jesus ele falou com os seus discípulos para que eles tivessem cuidados para não ser enganado. Nós vemos também o apóstolo Paulo instruindo todos aqueles que ele levantou, aqueles que ele pôde liderar, e ele trazendo sempre instruções para que eles não deixassem ser enganados ou levados por qualquer vento de doutrina. E aí, amados, nós vemos a importância de que é o ensino da palavra. Jesus, sempre você vai ver, Jesus ensinava, curava e pregava. Jesus ensinava, curava e pregava. Sempre que Jesus estava se movendo, ele tinha um ensino acompanhando a ele.
Eu sei que as pessoas, às vezes, elas gostam mais de um movimento mais, afogueado, uma coisa do tipo, mas para que o fogo pegue em você, você precisa ter o conhecimento da palavra. Amém? O próprio Cristo, ele precisou disso, amados. Ele conhecer a palavra para aplicar a palavra na hora certa, da maneira certa. Se Jesus precisou disso, nós também precisamos. Amém? Então, por que estudar? Para que estudar? Nós sabemos que é importante estudar. Para que nós devemos estudar? Mas uma das coisas que veio ao meu coração hoje é a forma de estudar a palavra de Deus. Porque nós conhecemos pessoas que dizem que já leram não sei quantas versões de Bíblia. Já leram de Gênesis a Apocalipse, de Apocalipse para Gênesis, da cabeça para baixo, de todo jeito que imaginar, ele já leu a Bíblia. Mas, amados, o que eu entendi que a Bíblia, além de você ler, você precisa estudar, meditar nela, você conhecer, entender, isso que a palavra fala. Jesus diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Entendo a verdade, você se manterá liberto. Mas, amados, para mim o poderoso na palavra está. Depois que você conhece a verdade, você é liberto, você entende e se mantém livre, mas aí quando você tem a revelação, aí você se torna poderoso em Deus. Nós vemos o exemplo de Jesus com o apóstolo Pedro. Ele agarrou, quando Pedro teve a revelação da palavra, quando Pedro teve a revelação de quem era Jesus, ele diz, pronto, sobre essa revelação eu edifico a minha igreja. Ou seja, Jesus vai edificar a sua igreja em cima de revelação. Amém? Você está aberto para receber a revelação do Senhor nessa tarde? Aleluia. É um culto de ensino, amados, mas enquanto a gente ensina aqui, o Espírito Santo vai ministrando ao seu coração. Talvez eu não vou estar trazendo aqui um esboço de tantas coisas, esmiuçar muitas coisas. Hoje eu vou falar um pouco sobre ferramentas, de como nós devemos estudar a palavra de Deus. Amém? Você tem algo poderoso em suas mãos, que é a Bíblia. Mas se você não souber como estudar ela, não usar as ferramentas adequadas, pode se tornar um problema na sua vida. Nós vemos isso, Quem já ouviu falar, por exemplo, que a igreja vai passar pela tribulação? Quem já ouviu falar que não vamos passar pela tribulação? Quem já ouviu falar que o reino milenar, ele não vai existir? Quem já ouviu falar que o reino milenar já está existindo? Enfim, alguns exemplos que eu estou trazendo aqui, e todas essas coisas estão aonde? Na Bíblia. Agora, a questão e muita gente usa um termo também assim, veja bem, a Bíblia está dizendo assim, mas cada um veja como interpreta. Não, irmãos, não é isso. Existe uma forma, sim, de interpretar a Bíblia, e a própria Bíblia diz como é que deve ser interpretada. Não é o interpretar do meu jeito, você interpretar do seu jeito, o outro do seu jeito. Isso é que dá a confusão que está aí. Hoje era para que a igreja do Senhor estivesse falando todos a mesma coisa. Mas nós vemos hoje uma igreja dividida. Nós vemos muitas pessoas, uns creem assim, outros creem de outra forma, mas existe uma forma certa, de vermos a palavra do Senhor. Nós costumamos dizer que a Bíblia, ela está dizendo exatamente o que ela quer dizer. Porque tem gente que diz, não, vamos ver aqui o que a Bíblia está querendo dizer aqui. Não, ela está dizendo exatamente o que ela quer dizer. Nós é que precisamos entender o que ela está dizendo. Isso é muito interessante, irmãos, porque quando a gente olha para as Escrituras e você não entende, fecha um pouquinho mais aqui para mim, por favor. Aleluia. Quando você não entende, o que é que nós devemos fazer? Você coloca ali, você considera que ali é uma verdade, e você vai buscar meios, ferramentas para entender o que está escrito ali. Não você dizer, peraí, eu não entendi isso, mas eu preciso de uma explicação. E aí você começa a interpretar do seu jeito. Eu acho que aqui está dizendo assim, eu acho que aqui é assim. E você pode até achar, mas você não pode afirmar. E aquilo que você não pode afirmar é porque ainda não é uma verdade absoluta para você, sim ou não? E nós precisamos conhecer a verdade, como ela está escrita. E para isso, nós temos meios, ferramentas, de como nós devemos estudar. Então, foi uma das coisas que me impactou. Logo quando eu comecei a estudar a palavra do Senhor,
Eu via pessoas, às vezes, um texto bíblico, um versículo, por exemplo, e você encontrar 5, 6 versões diferentes de entendimento. Não é uma versão da Bíblia, mas entendimentos diferentes sobre aquilo ali. E eu falei, peraí, onde é que está a verdade? A verdade está na própria palavra. E quem nos revela essa verdade? O Espírito Santo. Amados, igreja do Senhor, quero dizer algo para você nessa tarde. Hoje é um culto de ensino. Mas Deus deixou algo poderoso para mim e para você, que é o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é o nosso ajudador. O Espírito Santo é o autor da palavra de Deus. Todo homem, as Escrituras dizem que toda Escritura é inspirada por Deus, né? Então, ela é proveitosa. Então, quem escreveu a palavra? Quem inspirou o homem para escrever? O próprio Espírito Santo. E como nós falamos, nada melhor do que você ler um livro hoje com o autor do seu lado. O Espírito Santo. E diante de uma coisa, você busca o Espírito Santo, e o Espírito Santo vai te revelar. Eu declaro em nome de Jesus, esses dias você tendo experiência com o Espírito Santo, e você abrindo a sua boca com convicção, dizendo assim, Deus falou comigo. Você crê que Deus fala com você, irmãos? Deus providenciou um meio poderoso para falar conosco, porque Deus, ele quer se fazer conhecido. Você vê lá em Hebreus capítulo 1, versículo 1, diz que Deus falou de muitas formas, de muitas maneiras. Alguém que fala de muita forma, de muita maneira, é alguém que quer fazer entender, sim ou não? Senão ele ia falar uma vez só, entenda quem quiser, né? Mas ele ainda mandou o ajudador, o Espírito Santo, para nos ajudar. Então eu creio que Deus, ele está interessado em fazer compreender a sua palavra. E aí eu comecei a pensar, será que Deus tem uma forma diferente de se revelar, ou de revelar a sua palavra para cada pessoa? Deus tem uma forma diferente de se revelar para você, mas a palavra vai ser sempre a mesma. A verdade tem que ser sempre a mesma. Amém? Deus não vai se revelar para mim como bom e se revelar para você como mal. Quem já ouviu por aí dizendo que Deus mata? Que Deus fere? Que Deus é mau? Que Deus bota você num leito de enfermidade? E aí? Eu não consigo ver esse Deus. Eu consigo ver um Deus bom, amável, que nos ama, que nos atrai pelo seu amor, porque a Bíblia diz que ele nos amou tanto que deu o seu Filho para nos alcançar. Eu fui alcançado pelo amor. Nunca vai ser pela dor. Se Deus nos amando tanto, deu trabalho para nos alcançar, imagina se ele fosse dando uma chicotada, né? A gente ia estar cada vez mais distante. Então você percebe que há umas diferenças aí nas formas de olhar para as Escrituras. Abra sua Bíblia lá em Lucas capítulo 10 e versículo de número 25. Lucas 10, versículo número 25. Vocês estão bem? Aleluia. Glória a Deus. Já tiraram o sal do bacalhau? Já prepararam, já botaram de molho para amanhã? Aleluia. Lucas capítulo 10, versículo número 5, o próprio Cristo falando aqui. Nós vamos ver o final ele dizendo, e aqui ele diz, eis que se levantou certo doutor da lei. Percebe que era um doutor? Eis que se levantou certo doutor da lei, e para experimentar, disse. Experimentar quem? Jesus. Um doutor da lei querendo experimentar Jesus, né? Disse, mestre, que farei para herdar a vida eterna? Perguntou-lhe Jesus, que está escrito na lei? Como lês tu? Ou como tu entendes o que está escrito? Você percebe que Jesus já está colocando aqui agora uma situação, falando para ele, Jesus percebe que ele é um mestre, ele é um doutor da lei, e Jesus diz assim, como é que tu lê a lei? Como tu compreendes? Como é que tu entende? Ou seja, a pergunta que ele fez para Jesus, já respondeu para ele mesmo. Jesus disse, se tu lesse as Escrituras de uma forma certa, tu saberias que eu era o Cristo, porque a lei falava de mim, a lei apontava para mim, e Jesus está dizendo, ei, você não entende o que é que você está lendo, você não está compreendendo o que você está estudando. Então veja,
tu como lê. Então nós precisamos entender como devemos interpretar as Escrituras. Nós devemos colocar as lentes certas para poder examinar as Sagradas Escrituras. Amém? E eu me maravilho, eu me alegro com essa possibilidade que Deus colocou para nós, para a gente interpretar. Eu quero ler um texto com você. Abra lá em Mateus capítulo 22. Mateus capítulo 22 e o versículo 41. Diz assim: então rodeado pelos fariseus, Jesus lhes fez a seguinte pergunta. Agora é Jesus que está perguntando para eles. O que vocês pensam? 22:41, Mateus 22:41. Eu já estou no 42 agora. Jesus pergunta: o que vocês pensam do Cristo? De quem ele é filho? Eles responderam: é filho de Davi. Jesus perguntou: então, por que Davi, falando por meio do Espírito, chama o Cristo meu Senhor? Pois Davi disse: o Senhor disse ao meu Senhor: sente-se no lugar de honra à minha direita, até que eu humilhe os seus inimigos debaixo de seus pés. Portanto, se Davi chamou o Cristo de meu Senhor, como ele pode ser filho de Davi? Ninguém conseguiu responder, e depois disso, ninguém se atreveu mais a lhe fazer perguntas. Jesus fez uma pergunta aqui e botou os fariseus numa situação bem complicada, né? Por quê? Porque Jesus perguntou para eles: quem vocês dizem que eu sou? E eles dizem: filho de Davi. E aí Jesus faz uma pergunta para ver como era que estava essa compreensão deles, né? Como pode Jesus ser filho de Davi, se Davi disse que eu era o Senhor dele? Como é que a gente se sai de um texto desse? Então, a gente precisa entender aqui, ele estava diante, amados, de pessoas que eram estudiosos, né, das Escrituras. E Jesus estava trazendo para eles que eles precisavam entender a forma certa de analisar as Escrituras. E eles estavam usando a forma certa. Porém, eles estavam aplicando o modo certo, só não da maneira correta. Por quê? Porque nós entendemos que a forma de interpretarmos as Escrituras é pela literal, é a forma literal, ok? Hoje, a partir de hoje, você sai daqui sabendo que como é que nós devemos interpretar as Escrituras? Literalmente, diga literalmente, amém? Então, eles estavam olhando aqui no literal, que as Escrituras diziam que Jesus ia vir, era um descendente de Davi. Nós vemos lá o cego, né, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem de piedade de mim. E Jesus não disse que ele estava mentindo, era verdade, Jesus é da descendência de Davi, filho de Davi. Mas nós precisamos entender de que forma Jesus é o filho de Davi, né? Jesus veio bem antes de Davi. Davi chamava Jesus do meu Senhor, né? E aí nós vemos que o método que os judeus usavam era o literal. Jesus também usou o método literal e nós também devemos usar esse mesmo método, o literal. Porque as Escrituras, elas vão acontecer literalmente como está escrito. Amém? Essa é uma segurança para nós, amados. Eu estava lendo que Jesus diz assim: os céus e a terra passarão, mas a minha palavra permanecerá para sempre. Aleluia! Ou seja, do jeito que está escrito, tudo vai se cumprir, tudo vai acontecer literalmente como está escrito. Amém? Então, algumas coisas nós vamos começar a prestar atenção. Que a primeira forma para a gente interpretar literalmente, nós vamos sempre olhar um texto, olhar o seu contexto. Analisar o seu contexto é a primeira forma de nós entendermos o que está escrito e como está escrito. Mas também nós podemos observar o contexto histórico, nós podemos observar também o contexto gramatical, cultural
e assim a gente vai encontrando formas, mas nunca esquecendo de que a forma de interpretar é o literal. Amém? Se a gente pegar e tentar aplicar uma coisa na função errada, vai dar problemas. Eu costumo dizer que aquilo que foi feito para cumprir um propósito, fora daquilo é um problema. Ou se não fizer aquilo que ele foi designado para fazer, né? Eu poderia, de repente, um exemplo claro aqui, pegar 2 cadeiras dessa aqui, né? Quem já viu o ventilador de teto? Eu poderia, de repente, pegar 2 cadeiras dessa aqui, botar cada uma em cada mão, começar a rodar no meio da sala e dizer que eu ia fazer um ventilador para você. Eu ia rodar, talvez ia vir um ventinho, mas ia funcionar perfeitamente? Não. Por quê? Qual é a finalidade da cadeira? Para sentar nela. Então, a aplicação correta dela é para sentar. As interpretações também elas são dessa forma. Se a gente não aplicar da forma correta, mesmo sendo o modo correto, mas se aplicar de uma forma errada, a gente pode, né, incorrer em vários erros. Então, isso é muita segurança para nós. Então, a gente olha para as profecias. Por exemplo, as profecias elas aconteceram literalmente como elas estão escritas. Nós sabemos que tem a lei da dupla referência, que tem profecias que se cumpriram em partes e outras estão para se cumprir ainda. Ela foi falada ao mesmo tempo, porém, né, uma parte aconteceu e a outra está para acontecer. Nós temos um exemplo claro é o capítulo 61 de Isaías, né, que fala sobre a vinda do Messias, mas ele fala até uma certa parte, e quando Jesus está lá no templo, ele pega as escrituras, ele lê, e antes de acabar toda a profecia, Jesus diz que ali se cumpriu aquela escritura. Mas para quem? Para Jesus. E o resto? O resto está para se cumprir, mas vai acontecer literalmente como está escrito. Amém? E isso, amados, é melhor a gente crer realmente da forma como está lá, para quê? Para que a gente possa, né, ter segurança. Abra lá em Mateus 24, versículo número 1. Então, qual é o método seguro de se interpretar as escrituras? Literal. Amém? Nós estamos num curso de ensino, é bom a gente repetir para isso ficar gravado em nossa mente. Mateus 24, versículo 1. Versículo 1. Ora, Jesus, tendo saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos, para lhe mostrarem os edifícios do templo. Mas ele lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não se deixará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Quem sabe que essa palavra aqui se cumpriu? O templo, amados, foi destruído. Jesus falou ali e o templo foi destruído. Aconteceu exatamente como, né, Jesus falou. Alguns historiadores contam que quando Roma, né, atacou a Jerusalém, que o templo foi destruído, eles tacaram fogo sobre o templo e algo aconteceu. O templo foi construído com muito ouro. Tinha muito ouro, né, nas decorações, nos revestimentos. E quando o fogo, né, naquele lugar derreteu o ouro, as pedras foram caindo e os ouros ficando entre as pedras. E depois diz que o próprio povo começou a escavar, tirar pedra sobre pedra para retirar os ouros que estavam ali, né, entre as pedras. Ou seja, alguma coisa natural veio para cumprir aquilo que estava escrito, mas aconteceu literalmente como estava escrito. Então, nós vemos aqui que aquilo que Jesus falou também aconteceu de forma literal. Então, de onde veio o método literal? Da própria palavra, das próprias escrituras, foi que veio o método literal. A igreja do Senhor começou assim, os apóstolos eles começaram assim, até que de repente chegou um problema, né, no meio da igreja, começaram a querer misturar as coisas, né? E quando a gente estuda um pouco sobre a história da igreja, um camarada chamado Orígenes e Agostinho criaram um novo
método de interpretação. Eles tentaram inserir, não chegaram a inserir, que foi o método alegórico, junto com o literal. E isso começou a trazer confusão. O que é que o método alegórico tenta fazer? É uma tentativa de unir a filosofia grega com as verdades das Escrituras. Olha se isso vai dar certo. Vê se isso pode dar certo, amados. Misturar uma filosofia grega com as verdades das Escrituras. Aí começou os problemas, daí onde começou uma série de coisas a acontecer. Eu não vou entrar nesse âmbito agora, sobre a história da igreja, mas aí as coisas foram desandando, até que, graças a Deus, um dia um camarada chamado Martinho Lutero entendeu que as Escrituras elas deveriam ser interpretadas de forma literal. Quando ele leu lá que a salvação era pela graça mediante a fé, ele diz, epa, não, isso aqui é exatamente como está escrito. Não tem que misturar nada aqui não. Porque como era que vinha se pregando? A palavra diz que a salvação é pela graça mediante a fé. Mas aí os camaradas estavam pregando o quê? Que você tinha que comprar indulgência, que você tinha que fazer isso e fazer mais aquilo, se você não fizesse aquilo... Isso é tão complicado que acabou cegando os olhos do povo, porque o povo nem mais enxergava o que estava escrito. Mas Martinho Lutero, eu creio plenamente que inspirado pelo Espírito Santo, o Espírito Santo abriu os olhos dele e veio uma revelação para ele. Mais uma vez eu vejo aqui conhecimento, entendimento e revelação. Porque ele poderia simplesmente passar os olhos ali por cima, conhecer, entender, mas não ter a revelação. Ele pegou a revelação. Graças a Deus por isso que eu e você estamos aqui hoje. Amém? Eu não sei o que está esperando lá na frente, alguns dias depois, anos depois, da revelação que você pode ter pelo Espírito. Porque alguém talvez vai precisar de revelações que você vai ter esses dias, pela palavra e pelo Espírito. Aleluia! Então, nós precisamos entender, amados, que as Escrituras, né, tem o Logos, mas tem a parte espiritual. Nunca podemos esquecer do espiritual, que inserido nisso aqui tem o espiritual. Eu posso ler a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, como eu falei, se eu não considerar o espiritual, ele vai se tornar para mim, como muitos falam por aí, um livro sem graça, sim ou não? Para mim hoje é a coisa maravilhosa, eu não encontro nenhum outro livro que me dê prazer de ler, estudar, entender, do que as Sagradas Escrituras. Tem livros maravilhosos? Tem, mas todos eles que foram extraídos dele. Inclusive, se não for extraído da Bíblia, não tem graça. Não dá prazer para nós. Amém? Então, nós temos que espiritualizar sim a Bíblia, porque ele é um livro espiritual. E nós sempre vamos precisar. Ele é tão espiritual, amados, que para você entender a Bíblia, você depende mais do Espírito Santo do que do homem. Eu posso vir para aqui com toda a filosofia e começar a querer explicar para você, e isso nunca entender. Enquanto eu estou falando aqui, o Espírito Santo pode estar ministrando no seu coração, e na maioria das vezes você tem um entendimento maior do que até eu que estou falando aqui para você, ensinando. Você crê dessa forma? Eu tenho certeza, irmãos, que você pode desfrutar de revelações poderosas. Enquanto eu falo, o Espírito Santo acrescentar algo ao seu coração, de você pegar isso, agarrar, e depois você dizer, rapaz, naquele dia, pense numa revelação que eu tive daquela palavra, porque foi assim que aconteceu comigo, amém? Então, quando Martinho Lutero descobriu isso, né, uma das doutrinas que ficou mais evidente durante a reforma foi o exemplo que eu farei da justificação pela fé, pela graça mediante a fé. E aí Martinho Lutero, ele trabalhou muito, né? Inclusive ele fez lá as 95 teses, e ele puxou as rédeas mesmo da igreja para que se interpretasse da forma literal. Infelizmente, teve uma parte que tentaram, mas aí ficou um pouco difícil, e o que fizeram? Começaram a deixar de lado, começaram a deixar ela de parte, e cada um começou a usar a forma que queria para interpretar isso. E esse assunto é o assunto sobre as coisas vindouras, sobre as coisas do fim.
que é a escatologia. Então, no meio escatológico começou uma bagunça. Por quê? Cada um começou a interpretar de um jeito, a falar de uma forma, e aí, por um bom tempo, a igreja colocou uma pedra em cima dos assuntos que estão para acontecer, das coisas que estão por vir, das profecias que estão lá escritas. E a igreja preferiu deixar de lado e não falar sobre isso. Mas isso é tão importante como falar de fé, isso é tão importante como falar do amor, isso é tão importante como falar da graça, isso é tão importante como falar de perdão, enfim, de todas as coisas. Nós vemos lá em Hebreus capítulo 6, que o versículo 1 e 2 fala sobre princípios elementares da doutrina de Cristo. E dentro desses princípios elementares da doutrina de Cristo, tem dois assuntos importantes que são assuntos escatológicos, que é ressurreição dos mortos e juízo eterno. Cristão sem entender, cristão que não entende ressurreição dos mortos e juízo eterno, ele está sendo um forte candidato a ser enganado. Eu lhe digo isso com toda a convicção, irmãos. Quem não compreende sobre ressurreição dos mortos e juízo eterno é um forte candidato a ser enganado por coisas bem simples mesmo, que estão fácil aqui na palavra de ver, mas porque não entenderam, é fácil de ser levado. Mas aí eu percebo que o Espírito Santo, nos últimos tempos, ele está levantando homens e mulheres estudiosos da palavra, cheios do Espírito Santo, trazendo revelação, buscando conhecimento, se aprofundando nas Escrituras, para mais uma vez alinhar a igreja do Senhor. Amém? Até mesmo porque existe uma bendita esperança para nós, que é a volta do Senhor para nós. Sabia, amados, que muitos cristãos, muitos deles já não acreditam mais que Jesus vai voltar? Eu falo isso com convicção. Por quê? Diante de tantas conversas, de tantas histórias, de tantos falatórios, já não acredita mais. Você já percebeu que todo dia tem alguém anunciando a volta de Jesus? Jesus está voltando, volta tal dia, marca uma data e não sei o quê. E isso, amados, tem um propósito. Desesperançar as pessoas. Ah, disse que era tal dia, não veio. Quando eu me entendi por gente, disse que em 2000 Jesus voltar. Já estamos em 2021, né? Mas antes das pessoas dizerem isso, Jesus falou que nós estávamos vivendo os últimos tempos. Amém? A partir de Jesus para cá, nós estamos vivendo os últimos tempos. Então, nós cremos na doutrina da iminência, que é a qualquer hora, a qualquer momento, Jesus voltará. Que você saia daqui hoje com essa convicção. Amém? Então, as profecias do fim, aí veio toda a confusão, misturaram tudo, mas hoje nós estamos, mais uma vez, alinhando as coisas e entendendo que o método seguro da interpretação é o método literal. Porém, quando a gente começa a olhar para as Escrituras, tem hora que você aplica o literal e fica alguma coisa desencontrada. E aí nós descobrimos que tem mais duas ferramentas maravilhosas para você entender, né, as Escrituras, usando sempre o literal, mas aplicando também esses dois métodos, que você vai, né, anotar aí e lembrar sempre dele. O primeiro é literal. Nós temos um outro método que nós podemos aplicar junto com o literal, que é o método sentido figurado. Amém? Esse é um outro método que nós podemos aplicar. E qual o outro? O simbólico. O método simbólico, junto com o literal, a gente vai conseguir compreender determinadas coisas que estão escritas. Eu vou trazer alguns textos aqui para você entender que se a gente não aplicasse o método literal e o figurado ou o simbólico, abra lá em Hebreus capítulo 4 e versículo número 7. Hebreus capítulo 4, e versículo de número 7. Diga: eu não serei enganado. Aleluia. Sabe, amados, seria meio triste você nadar e morrer na praia, como diz, né, o ditado por aí. E pessoas que, se não tomar cuidado, amados, se não fosse importante, Jesus não tinha avisado sobre isso. Ele nos avisou que a gente deve ter muito cuidado com isso. Hebreus capítulo 4, versículo 7, diz assim:
determina outra vez, um certo dia, hoje, dizendo por Davi, depois de tanto tempo, como antes fora dito, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureça os vossos corações. Podemos aplicar o literal aqui? Sim, podemos, porque primeiro você tem que aplicar o literal. Você nunca pode descartar o literal em nenhuma interpretação. O simbólico e o figurado, ele tem que estar junto, só para trazer uma compreensão. Por quê? Porque isso aqui é literalmente do jeito que está escrito. Se hoje ouvir a voz do Senhor, não endureçais o seu coração. Aonde é que nós vamos aplicar o sentido figurado? Na palavra coração. Por quê? Porque nós entendemos que aqui as Escrituras estão falando de algo que não é o coração de bombear sangue. Entenderam isso? Você consegue endurecer seu coração aí? Bota força aí, bota ele para virar uma pedra aí. Não funciona. Então, se você estiver olhando para a Escritura, peraí, não endureceu o coração? Como é isso? O coração vai ficar enrijecido aqui dentro? Então, de que é que a palavra está falando? O coração aí é um sentido figurado que está falando do nosso espírito. Amém? Inclusive, isso ajuda para você entender as Escrituras, que na maioria das vezes que você vê a palavra coração na Bíblia, você vai entender que está falando do nosso espírito, do nosso ser mesmo, né? O interior. Uma coisa bem interessante para você entender como era que isso foi aplicado, como é que isso é escrito. Hoje, por exemplo, Senhor do Bonfim, nós sabemos que é uma cidade maravilhosa e o forte de Senhor do Bonfim é o comércio. Sim ou não? Né? Eu vejo o comércio como o ponto forte da cidade de Senhor do Bonfim. Então eu posso dizer que o comércio de Senhor do Bonfim é o coração da cidade. Se a Igreja Verbo da Vida hoje estivesse lá no centro, eu ia dizer, olha, a Igreja Verbo da Vida está no coração de Bonfim. Mas eu estaria falando de um coração de carne? Não, eu estaria falando de um centro, de um lugar onde é determinante, é dali onde fluem as coisas. Então, quando refere-se ao coração, está dizendo do centro do homem, né? Do seu lugar, do seu centro, ali, do seu interior mesmo, de onde flui todas as coisas. Então, a palavra está dizendo, se hoje ouvir a voz do Senhor, não endureça o seu espírito. Se fosse traduzir, seria assim. Mas o coração ficou mais, né? Algo mais romântico, digamos assim. Mas o que nós podemos fazer para entender? Aplicar o literal. Se o literal não trouxe a compreensão, não abandona, nem desconsidera. Espera aí, se eu aplicar o figurado junto com o literal, para ver o que é que dá. Quando você aplica, aí vem o estalo, vem a revelação, e você entende o que é que a palavra está dizendo. Ela está dizendo exatamente o que ela quer dizer. Amém? Vamos ver um outro texto? Abra lá em Daniel. Vamos voltar para o Antigo Testamento. Abra lá em Daniel, capítulo número 2 e o versículo de número 31. Profeta Daniel. Capítulo número 2 e o versículo de número 31. Aleluia. Todos acharam? Diz assim, tu, ó rei, na visão, aqui eu acredito que a maioria sabe que Daniel está interpretando um sonho, né, uma visão do rei Nabucodonosor, né? Ele diz, tu, ó rei, na visão olhastes e eis uma grande estátua. Esta estátua imensa e de excelente esplendor estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. A cabeça dessa estátua era de ouro fino, o peito e os braços de prata, o ventre e as coxas de bronze, as pernas de ferro e os pés em parte de ferro e em parte de barro. Estavas vendo isto quando uma pedra foi cortada, sem o auxílio de mãos, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro, e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze,
a prata e o ouro, os quais se fizeram como a pragana das eiras no estio. E o vento os levou, e não se podia achar nenhum vestígio deles. A pedra, porém, que feriu a estátua, se tornou uma grande montanha e encheu toda a terra. Quem poderia me interpretar isso aqui? Aplicando somente o literal. Então, nós podemos aplicar o literal que ela está escrita e ela vai dizer para nós exatamente o que ela quer dizer. Mas se não aplicássemos um outro método, ia ser um pouco difícil. Ia ser um pouco difícil não, ia ser impossível de entender o que era que essa imagem, essa visão que o rei teve, seria aqui. E aqui nós vemos algo precioso, nós vemos aqui, inclusive quando se fala da pedra. A pedra que foi cortada sem o auxílio de mão de homens, que desceu, e esmiuçou a parte de ferro e a parte de barro, está falando do próprio Cristo. Então, qual foi o método aplicado aqui para poder entender o que está escrito? Diga o literal. E junto com o literal, foi aplicado o método simbólico. Uma simbologia. Aqui Daniel fez uma interpretação dessa estátua, dessa visão, inspirada pelo Espírito Santo. Mas para que nós pudéssemos entender hoje, nós precisamos usar o método literal e o método simbólico, para que nós venhamos a entender o que quer dizer cada coisa daquela, o que cada parte daquela estátua representa. Você vai ver lá, representam-se reinos, quando fala da cabeça de ouro, peitoral de prata, ventre de bronze, pernas de ferro, e os pés, uma parte de ferro, uma parte de barro. Então tem muita coisa para se esmiuçar aqui. Só essa estátua aqui, para a gente falar dela, daria uma semana para a gente falar dela aqui, não acabaria esse assunto. Mas veja que quando você consegue entender o que está escrito, eu não sei se você já teve prazer em ler Daniel, mas por um bom tempo, para mim, era meio complicado, assim como Apocalipse, porque se você for ler a outra interpretação dele através dos animais, dos bichos, você vai dizer, meu Deus do céu, o que é isso aqui? E só no literal não tem como, é impossível que a gente possa extrair algum entendimento, alguma coisa dali. Amém? E se aplicar, uma técnica que os fariseus, os judeus usaram na época, eles esqueceram de aplicar da forma certa. Eles usavam o literal, mas eles usaram uma coisa que hoje chamamos de hiperliteralismo. Eles quiseram literalizar demais a coisa sem usar o simbólico nem o figurado. Porque se eu fosse usar só o literal, que eu ia sair daqui? Não. Foi o que aconteceu. Jesus, diante deles ali, eles podiam entender, se eles aplicassem, que aquilo ali podia ser uma simbologia ou um sentido figurado. Mas não, eles engessaram a coisa demais, usaram o literal de uma forma errada e com isso eles não conseguiram entender. A ponto, amados, de que a antiga aliança falava de quem? Da vinda do Messias. Toda as Sagradas Escrituras falavam da vinda do Messias. O que aconteceu? Jesus já veio? Você crê mesmo? Você crê que ele veio mesmo? Graças a Deus. Mas os judeus ainda hoje estão esperando. Por conta de quê? Do hiperliteralismo. Eles engessaram a coisa demais. Eles não entendiam, não achavam. Deus falou que da barriga da mulher ia nascer o quê? O Salvador. Jesus nasceu da onde? E eles não conseguiram entender, porque eles achavam absurdo. Quando Jesus disse que era filho de Deus, eles disseram que era blasfêmia, porque eles conheciam Jesus, filho de Maria, carpinteiro, do meio deles. Blasfêmia, está dizendo que é filho de Deus, por conta de uma interpretação, de uma aplicação errada. Então, amados, eu creio que chegou o tempo dos filhos de Deus, olhar para as Escrituras com as lentes certas, com as lentes corretas, para que você não seja enganado. Amados, todas as vezes que eu me lembro dos judeus, que eu olho para eles, eu sinto dó mesmo, porque eles já pagaram um preço muito alto por isso, e ainda vão pagar um preço muito alto
por não ter compreendido as Escrituras. E se nós, Paulo disse, se eles que eram, os da promessa, sofreram isso, imagina a gente, que éramos, a orelha brava, e agora fomos enxertados. Imagina se a gente não tomar cuidado para o que está escrito. Vamos fazer um testezinho rápido aqui, abra lá em Mateus 24, 24. Davi, pega um pouquinho de água para mim, falei, meu filho? Mateus 24, 24. Mateus 24, inclusive hoje, no meio teológico, no meio escatológico, é um capítulo que ele traz muita discussão, E a gente precisa cada vez mais buscar o Senhor, buscar sabedoria nele mesmo, para a gente olhar para uma escritura como essa. Porque Jesus deixou escrito? Sim, para quê? Para nós, para que nós pudéssemos entender, para que nós pudéssemos desfrutar de algo. Não foi para ser um mistério, não foi para ficar algo meio entendido, não. Ele quer que a gente entenda de fato. E ele deu as ferramentas para a gente entender. Todos acharam? Mateus capítulo 24 e versículo número 24 diz assim: pois, falsos quê? Quem tem Cristo aí? Falsos cristos e falsos profetas surgirão e realizarão o quê? Grandes sinais e maravilhas, a fim de enganar, se possível, até os escolhidos. 25. Vejam que eu os avisei disso de antemão. Temos aqui um texto, amado, que a primeira coisa que nós precisamos entender aqui e aplicar. Existem outros métodos também que vão nos ajudar. Eu gosto de estudar o dispensacionalismo. É uma outra ferramenta dentro da escatologia que nos ajudam a entender as Escrituras. Nessa parte aqui a gente pode aplicar também essa ferramenta, que é a dispensação. Não falei sobre ela, mas a gente pode aplicar. Por quê? Para quem Jesus estava falando? Para os judeus. Para quem a Bíblia fala? Diga, para judeu, para gentil e para a igreja. Então a igreja fala para 3 povos distintos. E para cada um desses povos existe algo específico. Inclusive, os finais para cada um já está decretado de forma diferente. É como se fosse uma novela com 3 finais diferentes. Você decide. Você decide mesmo. Graças a Deus que nós já decidimos. Amém? Então aqui Jesus está falando com os judeus. Em que dispensação era essa? Lei. Jesus ainda não tinha morrido. Jesus ainda não tinha ido para a cruz. Nós costumamos sempre ensinar que toda a Escritura você deve ver. Ela é antes ou depois da cruz. Porque antes da cruz é uma coisa e depois da cruz é outra. Não é que não seja verdade, mas tem uma direção. Eu não sei se você já prestou atenção, mas Jesus, enquanto ele está aqui falando com os discípulos, ele vem numa pegada. De repente, quando ele decide mesmo ir para a cruz, é como se ele mudasse agora a forma dele falar, que os discípulos começam a ficar em parafuso. Mestre, o que você está falando? É tanto que quando ele anuncia que vai morrer, Pedro diz, espera aí, não, vai não. Porque já não estava entendendo bem qual era agora a coisa. Então aqui, Jesus estava falando com os discípulos judeus, para um povo judeu, e que naquela época ali Jesus ainda não tinha morrido, ele ainda não tinha ressuscitado, ele ainda não tinha cumprido o que ele veio para cumprir. Então tem algo bem diferente aqui. E aí ele fala que, pois falsos cristos e falsos profetas surgirão e realizarão o quê? Grandes sinais e maravilhas, a fim de enganar, se possível, até os escolhidos. Quem são os escolhidos nesse caso? Os judeus. Mas se você olhar para esse texto aqui e não prestar atenção, você não pode se colocar nesse lugar? Pode. Porque nós também somos escolhidos hoje. Mas no tempo que Jesus estava falando, para quem ele estava falando era para os judeus. O povo escolhido de Deus. E aí Jesus está dizendo que vai surgir
falsos cristos, falsos profetas, que, se possível, eles vão enganar, eles vão operar grandes sinais e maravilhas que, se possível, vão confundir, vão enganar aqueles, os escolhidos. E aí ele disse: vejam que eu os avisei disso de antemão. Amém? Então aqui uma coisa que já, primeira coisa, se eu olho para esse texto e eu fico imaginando que esse texto é para mim, está falando da igreja, eu já começo a ficar com o pé atrás. Eita, meu Deus, e agora? Será que eu estou fazendo as coisas da maneira certa? Será que eu vou conseguir saber quem é esse falso Cristo, quem é esse falso profeta? Você crê que você não vai estar aqui sendo enganado por eles? Porque há uma promessa que Jesus voltará para nos buscar antes disso aqui acontecer, irmãos. É um outro assunto, mas quando você entende isso aqui, você já linka com outras coisas. Já começa a abrir um leque de entendimento sobre as Escrituras. Por que eu creio que eu não vou estar aqui para ser enganado por os falsos cristos e pelo falso profeta? O falso Cristo aqui é o próprio anticristo. Tem gente que diz que gostaria de saber quem é o anticristo. Está aqui presente, amém? Um dia ela diz, depois não quero saber não. A curiosidade, né? A gente fica querendo saber, mas de lá a gente vai saber quem é. Um dia nós vamos saber quem é. Mas nós não vamos conhecer ele aqui não, amém? Então esse texto, amados, veja, é um texto fácil de se compreender? Não. Porque se você não aplicar as ferramentas corretas, você não vai saber. Eu posso aplicar isso para a minha vida hoje? Posso. Por quê? Nós devemos ter cuidado. Jesus falou que nós também, hoje como igreja, nós devemos vigiar, orar sem cessar, estar atento. E nós podemos ver lá em 2 Timóteo, eu vou abrir esse texto lá com você. Abra lá comigo, por favor. 2 Timóteo, capítulo de número 4. Quase encerrando já, viu? Para que nós possamos ir para as nossas casas. 2 Timóteo, capítulo 4, e o versículo, deixa eu ver se eu lembro, número 3, eu acho. 3. Todos acharam? Você sabe que Paulo está instruindo Timóteo. Timóteo era um jovem pastor. Então Paulo está instruindo quem aqui? A igreja do Senhor, amém? Essa palavra é para nós hoje. É aqui uma passagem que essa já não é válida para os judeus, nem para gentil, nem para a igreja. Veja que está aqui, todos podem ler, podem tirar algum proveito dessa passagem, mas a aplicação literal dela é para a igreja do Senhor, amém? É para nós. E aí Paulo está dizendo, pois virá o tempo em que as pessoas já não escutarão o ensino verdadeiro. Seguirão os próprios desejos e buscarão mestres que lhes digam apenas aquilo que agrada aos seus ouvidos. Olha o que diz. Rejeitarão a verdade e correrão atrás de quê? Mitos. Mitos é o quê? Mentira, né? Vocês, porém, está falando comigo, amém? Diga, está falando comigo? Vocês, porém, devem manter a sobriedade em todas as situações. Não tenham medo de sofrer. Trabalhe para anunciar as boas novas e realize todo o ministério que lhe foi confiado. Glória a Deus. Aleluia. Então temos aqui uma instrução para a igreja, também falando da mesma coisa que Jesus falou para os judeus. Jesus estava alertando os judeus, porque judeu era o povo escolhido, o povo da promessa. Inclusive, amados, a palavra, a profecia já se cumpriu para os judeus? Não. Vai se cumprir? Vai, porque eu creio que vai se cumprir literalmente como está escrito. No dia que os judeus reconhecerem Jesus e dizerem, bendito o que vem em nome do Senhor, eles entenderem que Jesus é o bendito, é o enviado do Senhor, Jesus virá e salvará eles da perseguição,
livrará eles da morte, livrará eles do inferno, porque Deus prometeu uma palavra para eles. Veio uma profecia sobre eles, e a profecia vai se cumprir. O que impediu deles, da palavra se cumprir neles? Foi Deus? Foi a falta do entendimento deles, a incredulidade deles. Veja, amados, que nós podemos ter prejuízo muito grande por não entender o que está escrito ao meu e ao seu respeito. É muito sério. É muito sério. E esses dias me veio essa palavra. Na verdade, me veio essa palavra ontem. Jesus falando, com cuidado para que não sejam enganados. Cuidado, que ninguém vos enganeis. Você vai ver lá em Marcos 13, também vai estar falando esse mesmo contexto. E Jesus alerta mesmo, cuidado para que ninguém seja enganado. Quando ele vai estar falando, ele está falando para os judeus, vai chegar um tempo que a igreja vai ser retirada, vai começar o período da grande tribulação, e os judeus vão ser muito perseguidos, e eles vão ouvir sempre que há um Cristo em algum lugar. E Jesus já alertou, ei, quando ouvir dizer, eis o Cristo aqui, eis o Cristo ali, ele está em tal lugar, não acredite, não vão. E aí ele começa a falar depois, diz, quando é que vai acontecer, quando é que ele vai vir. Amém? Então, e aí ele fala que esses escolhidos, eles foram tão zelosos, amados, com as Escrituras, a ponto de perder o que era deles. Paulo diz que, lá em Romanos, capítulo 10, se não me engano, ele diz que eles são muito zelosos com as Escrituras, mas sem entendimento. Depois, se você quiser ler, capítulo 10 está dizendo, eles são zelosos, mas sem entendimento, que perderam religiosidade. E aí, o que eu vejo? Deus alertando para um cuidado de não ser enganado. Mas o que foi que saltou em meu coração e em meu espírito nesses dias? Você está pronto para não ser enganado? Eu fiz essa pergunta para mim mesmo primeiro. Eu estou pronto para não ser enganado? Por quê? Porque a palavra diz que vão aparecer. Eu creio que aqui está para o tempo da tribulação, mas no tempo da igreja também ainda vai aparecer falsos mestres, falsos profetas, operando sinais, maravilhas, com uma aparência de poder de Deus, com a finalidade de quê? Enganar. Então, amados, presta atenção. Me veio algo muito forte, quando Jesus, depois de ressuscitado, ele vem para os discípulos, ele aparece lá para os discípulos e ele diz uma coisa para eles: não saiam de Jerusalém, até que do alto venha o revestimento de poder. E aí, quando nós vemos lá em Atos, qual a finalidade desse revestimento de poder? Para ser testemunha de Jesus. E o ser testemunha de Jesus, inclusive, é você ter discernimento de espírito, para diante de uma situação que parece ser maravilhosa, ser de Deus, você ter o discernimento, diz, isso aí não é de Deus. Veja que a palavra fala para a gente julgar o fruto. Veja que a palavra fala para a gente julgar a profecia. Eu não sei se alguém ouviu esses dias aí, mas teve um homem de Deus, é um homem de Deus. E ele profetizou algo aí muito estranho. Dia 31, muita gente enterrou sem querer sair de casa depois da meia-noite. Eu estou dizendo isso porque eu recebi o vídeo e eu recebi algumas mensagens pelo WhatsApp me perguntando, isso é verdade? Será que isso vai acontecer? Eu estou com medo, eu estou com muito medo, Por quê? Uma profecia, de terror. Que o anjo da morte ia passar, eu postei até lá no grupo dos bereanos, o cavalo amarelo, E a profecia que ele trouxe, amados, é o que está lá em Apocalipse. É a abertura do quarto selo, e para abrir o quarto selo tem que o primeiro ser aberto. E o primeiro, o segundo e o terceiro não foi aberto. Então, automaticamente eu já vi, isso não pode acontecer, porque para isso acontecer outras coisas teriam que acontecer antes. E eu sei que eu também não vou estar aqui no tempo que isso acontecer, porque o que ele falou está relacionado a isso. Então veja que a verdade liberta, o entendimento mantém livre e a revelação traz segurança, para você não ser enganado. Amém? E aí isso veio ao meu coração, porque eu vi o quanto das pessoas, amados, que estavam aflitas com isso. Eu tenho uma prima mesmo que mora em Jaguarari, ela me ligou chorando. Ela tem filhos, e os filhos, os meus filhos, eu vou ficar em casa, mas os meus filhos não ficam em casa. E aí ela disse, eu vou ter que realmente ungir
a porta da minha casa, ungi a janela. Eu disse, minha irmã, você é ungida. E a palavra do Senhor diz que aquele que é dele, o maligno não toca. Então, confie em Deus, o maligno não pode lhe tocar, não. E você não precisa mais ungir coisas, não. Você que é ungida. E aonde você tiver, o ambiente é ungido. Ela disse, meus filhos, eu digo, pronto, eu vou tranquilizar você. Essa profecia não bate com as escrituras. Pode acontecer alguma tragédia, alguma coisa, mas segundo o que foi anunciado, eu não creio. Então, se não é uma profecia, porque uma profecia eu não posso orar para não acontecer. Ok? A profecia eu não posso orar para não acontecer. O que Deus já decretou na palavra, eu vou ser contra Deus? Não. Então, se eu soubesse que era o anjo da morte, que está lá em Apocalipse, que ia passar, né, fazendo esse terror, eu não adiantaria nem orar. Mas eu creio, amados, que esse homem ele pode ter tido uma revelação de uma tragédia anunciada, alguma coisa desse tipo. Mas qual era a finalidade? Orar, repreender, né? Até uma palavra realmente de alerta, vigiai, cuidado, ficar atento a isso, mas não tacar terror daquela forma. E aí a minha pergunta é, as pessoas estão preparadas para não serem enganadas? Porque é um negócio bem simples como aquele dali. Fica fácil de você discernir. Imagine outra coisa maior. De repente você está aqui, alguém pregando, fazendo um monte de coisas maravilhosas. Ah, eu vi lá o que aconteceu. Ele operou milagres, ele fez maravilha. Será que você vai conseguir discernir isso? Eu te garanto uma coisa. Se você ouvir a voz do Espírito Santo, você não será enganado. Amém? O Senhor diz que aqueles que são dele não serão confundidos e nem serão enganados. Amém? Então, você não vai ser morto por acidente. O que é morrer por acidente? É um engano. A morte não vai matar você por engano, não. Eu vou dizer de novo, a morte não vai matar você por engano, não. Amém? Porque ela sabe que ela não pode com você. Você é guardado e protegido do Senhor. Então, que você possa buscar ao Senhor, buscar as formas certas de entender a palavra. Essa era a palavra que estava no meu coração hoje para trazer a instrução. E eu vou só reforçar qual é a forma primária de interpretar as Escrituras? Quais os métodos que nós podemos aplicar? Aleluia, glória a Deus. Então, amados, isso é segurança para a sua vida, amém? Eu creio que em breve nós poderemos trazer mais instruções. E eu quero, de fato, estar sempre podendo ajudar você a estudar a sua Bíblia, entender a palavra do Senhor, ser uma testemunha eficiente, eficaz de Jesus, aonde você estiver, você saber discernir o que é certo e o que é errado, você libertar pessoas, levar essa palavra e tirar pessoas das trevas, do engano, da escuridão mesmo, trazendo luz para elas. Amém? Inclusive essa é a palavra, você é luz, e aonde você for, as trevas têm que fugir. Pai, muito obrigado pela sua palavra. Nós te rendemos graças, Pai, pelo entendimento, pela revelação da tua palavra e do teu Espírito. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Aleluia. Pode encerrar aí.